Olá, boa noite, seja bem-vindo para mais uma edição especial do programa Câmara Cidadã, programa este de Balneário Camboriú, da nossa Câmara de Vereadores, que recebe todos os dias, na verdade, um vereador para falar sobre assuntos relevantes da nossa comunidade e também os nossos convidados. No Câmara Cidadã desta noite, dessa semana, eu recebo o vereador Claudir Maciel e também os nossos convidados, o empresário Nelson de Oliveira e também o diretor da Escola Laureano Pacheco, Egon Júnior. E a partir de agora você tem esse compromisso marcado comigo. Fique com a gente. Olá, seja bem-vindo, boa noite. A partir de agora você tem um compromisso marcado comigo nessa próxima meia hora aqui pela TV Câmara de Balneário Camboriú. Este é o programa Câmara Cidadã. Vamos aos nossos convidados. Pela primeira vez em 2015, nesse ano, eu recebo o vereador do PPS, Claudir Maciel. Eu cumprimento o senhor primeiramente. Tudo bem, vereador Claudir? Pode te ver. Seja bem-vindo. Vereador do PSD. PSD, perdão. PSD, o nosso antigo PPS, mora no nosso coração. Mas um prazer grande estar aqui com você, junto com os nossos amigos e convidados aqui, o Nelson, o Egon, e falar para a nossa comunidade sobre assuntos importantes que nós temos debatido durante o nosso mandato. Falei PPS, na verdade, porque eu sei que o senhor foi vereador eleito pelo PPS 3 vezes. Por 13 vezes. Ainda permanece também na minha cabeça a trajetória do senhor, sendo que fosse vereador de 2001 a 2004, 2005 a 2008, segundo mandato, e terceiro de 2009 a 2012. É isso aí. Também assumisse a função de secretário de Estado de Desenvolvimento Regional de Itajaí. Fui secretário de Estado de Desenvolvimento Regional e também do Desenvolvimento Econômico. No ano passado, a partir de junho, o governador nos chamou e acabamos então, muita honra, assumindo esse compromisso lá em Florianópolis, onde buscamos uma experiência extraordinária e também a possibilidade que nós tivemos de conectar assuntos reivindicados por Balneário junto com o governo do estado que estão se realizando. Vamos falar a seguir aí de um deles, inclusive, que semana que vem eu tenho uma reunião para a gente poder concluí-lo. Muito bem. Ao seu lado está o empresário, ex-presidente da Cibalc, Associação Empresarial de Balneário Camboriú e Camboriú, e também profissional, empresário do setor de equipamentos de segurança, Nelson de Oliveira. Primeira vez aqui no Câmara Cidadã. Seja bem-vindo. Boa noite, Nelson. Boa noite, obrigado. É uma satisfação estar aqui, poder falar um pouco da nossa cidade. E como você falou, Luciano, fui presidente da Associação Empresarial durante o biênio 2013 e 2014, a qual me deu a possibilidade de contribuir aí um pouco para a nossa cidade que amamos e que é essa maravilha que nos dá, logicamente, como não é diferente das demais, todas as cidades têm as suas dificuldades e os seus desafios, mas estamos aí para contribuir no que for possível, aprender, e somos muito gratos a esse processo e a essa cidade que nos dá a possibilidade de viver e ter aí, estar entre os índices mais elevados de qualidade de vida, desenvolvimento humano, renda per capita, e isso tudo se deve a uma economia forte, né? Algumas matrizes econômicas que se destacam aí, entre elas o comércio, né? Considerado a nossa cidade aí um shopping a céu aberto dos maiores do país, né? Então, é verdade. Ao seu lado está o atual diretor da Escola de Educação Básica, professor Laureano Pacheco, o senhor Egon Júnior, que também é a primeira vez que vem ao programa. Tudo bem? Boa noite. Boa tarde. Obrigado pelo convite de estar aqui presente, né? E é muito bom, como os nossos companheiros aqui do lado, a gente poder expor um pouquinho sobre a educação da nossa cidade, falar um pouco sobre o nosso colégio, falar sobre as ações que o nosso colégio está promovendo, né? Os convênios que o nosso colégio também está se integrando junto com as universidades e explanar um pouco sobre algumas formações dos nossos alunos. Perfeito. Em tempo eu quero cumprimentar também que está com a gente no estúdio, a assessora de direção da escola, professor Laureano Pacheco, a professora de português, né, vereador Claudir? Português. É isso aí. Vereador Claudir Maciel, o senhor retornou ao Legislativo Balneário Camboriense bem empolgado, né? Já chegou estremecendo, é uma nova Câmara, né? Sempre vivenciamos um novo período político e, de certa forma, temos aqui ao seu lado um profissional do comércio, também um profissional do ensino de educação do Brasil. O que me assusta, Ego, é que o Brasil ainda permanece em 86º lugar no ranking de educação no mundo. Isso é vergonhoso.
mas é uma outra etapa da vida, não é mesmo, vereador Claudir? Mas eu quero entrar num assunto importante. O Brasil vive hoje um momento muito conturbado. Quando eu falei que o senhor veio para a Câmara ativo, tem aqueles debates calorosos, né, entre situação e oposição. Esse desgaste político, vereador, que está acontecendo e que o Brasil está vivenciando, chega a assustar de forma geral. Por exemplo, a capa do jornal inglês botou na capa aí uma foto do Cristo Redentor despingolado, despirocado, na palavra chula mesmo, voando, sabe? O Brasil sem rumo. Esse desgaste político interfere no seu papel como político? O senhor vê isso de que forma? Olha, Luciano, você me conhece há muito tempo, sabe que eu não sou de meias palavras, né? O é ou não é, a gente tem que resolver as coisas. E nós vivemos um momento no Brasil que não dá mais para ficar nessa lenga-lenga. O Brasil tem que conquistar uma posição ética, tem que vencer os desafios sociais, e isso se faz com atitude, né? Essa vergonha que está o Congresso Nacional, junto com esse escândalo de corrupção, na verdade é a ponta do iceberg que se tem no Brasil inteiro. Tem 5.600 prefeituras, tem 26 estados, né? Tem uma estrutura pública, política e administrativa gigantesca, e o que chega como resultado final para o cidadão brasileiro, na verdade, é uma ninharia de tudo que se arrecada. Em média, o poder público tem 6% de capacidade de investimento do que arrecada, né? Então, a cada R$100 que ele arrecada, ele só tem 6 para investir em obras de infraestrutura para a população. É muito pouco. Eu sou empresário também, o Nelson é empresário, e nós sabemos disso, que ninguém vive com tão pouco. Ninguém é capaz de manter uma estrutura com tão pouca capacidade de investimento, porque o custo da máquina pública é muito alto, né? O desperdício, a corrupção é muito alta. Eu estava vendo agora, acho que foi no Fantástico, em São Luís, no Maranhão, tem um poste para cada 10 habitantes, né? Eles poluíram a poluição visual e de tanto colocar poste. É só para fazer execução de projetos e girar dinheiro. Isso o Brasil tem que mudar. Eu acho que o Congresso ia aprovar uma lei que quem for condenado por corrupção tem que cortar a mão do cara. Corta uma mão lá como exemplo, porque chega disso. Ninguém vai para a cadeia nesse Brasil, não é? Você não pode fazer nada, não é verdade? Nós temos mais de 1 milhão de leis estabelecidas no Brasil, não é? Você não pode fazer nada, mas se fizer também não acontece nada, né? É diferente, né? Eu tenho um amigo que um filho que foi para os Estados Unidos estudar, perguntamos dele esses dias, e aí ele me disse o seguinte, que o menino foi urinar na rua, a polícia pegou ele, pagou $1.500 de multa, 2 meses de serviço comunitário e mandaram de volta para o Brasil. É uma atitude. Ou seja, lá, né? Funciona. Ou seja, a atitude que a justiça tomou lá, né, a polícia, enfim, isso repercute para nós que não sabíamos disso. Olha, se você for lá fazer isso, vai sofrer penalidade. No Brasil, o que se tem, a imagem é que tudo pode ser feito. Você vem para cá, faz o que quiser, no carnaval é uma bandada toda, né? As pessoas são responsabilizadas, mas no final não são penalizadas, né? Então nós temos um ponto fundamental a ser resolvido, que é a questão da punição. Você tem que realmente punir quem comete esses crimes, como nós estamos vendo aí, para poder servir de exemplo e o país poder andar. Você como empresário, e nesse momento eu peço para te responder por toda a classe, com esse efeito, esse reflexo da política no Brasil, diretamente vocês são os afetados, independente de ser pequeno, médio, grande empresário. É muito triste, Luciano, e como o vereador Claudir fala, é muito triste ter esses números. De 100 temos 6 de investimento. E daí, logicamente, esses resultados de obras inacabadas, infraestrutura é zero, né? Ou seja, falta tudo, falta mobilidade por uma questão, até também tem a questão cultural, educação, que o governo incentiva o transporte individual e acaba que nós ficamos todos parados nos semáforos, né? Luz, água, esgoto, ou seja, falta tudo. E aí a gente fica na espera e torcendo, ou seja, eu ouvia hoje a Miriam Leitão, economista de manhã, comentando que
o país está numa mesa de cirurgia com um tumor muito, muito grande. Nós temos uma crise política implantada, né? E isso é muito mais sério que falta de dinheiro, necessariamente, porque é crise de confiança, ou seja, hoje a economia é mundial, não estamos isolados e nós sentimos o efeito, todo mundo foge daqui. Isso é muito triste para nós. E o maior mal disso tudo é que nós perdemos a principal conquista que uma nação pode ter, estabilidade econômica. Eu, quando na adolescência, eu não vivi muitos altos e baixos de economia no país, mas sei, quando adolescente, tinha uns 18, 19 anos, meu pai, eu lembro que sacaram o dinheiro de todo mundo, ou seja, 92, época do Collor. 88 foi. 90. 1990. 90, é. Confiscaram os bolsos do brasileiro. Aí eu fiquei meio chocado, digo, meu Deus, era uma inflação louca, né? Ou seja, o salário, quando você vê um preço numa vitrine, você olha o teu salário, você acha que vai comprar, quando você recebe, você não consegue mais comprar. Ou seja, tira o direito das pessoas sonhar, planejar e viver melhor e consequentemente, isso é devastador para o país, né? E o que dizer do setor da educação? Como o nosso vereador comentou e como nosso amigo empresário também falou, a gente vê que todos esses problemas aqui citados estão relacionados com a educação. Mas nós, como educadores, acreditamos em quê? Que independentemente da educação estar em 89º no ranking mundial, a gente acredita que a educação pode ser melhorada a nível regional e local. Então, cabe a cada parte do ensino trabalhar de forma mais consistente para que os nossos jovens de hoje, eles possam crescer com aquela consciência de que poderão trazer um futuro melhor. Não ter tantos problemas como a gente vê hoje, né? Então a educação é uma grande causa para a questão da melhoria da qualidade de vida e também para a economia do país. Muito bem, rápido intervalo, na sequência vamos falar sobre a ANFRE, Associação dos Municípios da Região da Foz. Será que Balneário Camboriú retorna a fazer parte dos 11 municípios que se agrega à ANFRE? É o desejo do vereador Claudir Maciel. E a gente vai ouvir também a questão ligada ao setor da educação e da economia no que tange ao colegiado da ANFRE, por exemplo. Até já. Era uma vez uma latinha amassada. Veio um catador, recolheu e levou para a indústria da reciclagem. A lata se transformou em renda e trabalho digno para muita gente. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os restos de alimentos e materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos plásticos, metais e de todo o lixo seco. Isso facilita a vida dos catadores, aumenta o material aproveitado e poupa recursos naturais. Mude de atitude. TV Câmara, o canal Eu era mais moleque mesmo. Pipa na praia, futebol de botão. Inclusive eu jogava com meu pai no dia 20 de janeiro de 71. Eles invadiram minha casa, tinham policiais, metralhadoras e tal. Eu acordei e meu pai já tinha sido levado. Os meus amiguinhos perguntavam o que está acontecendo, né? Meu pai foi preso. Ah, mas teu pai é bandido? Eu falei, não, meu pai ele é contra a ditadura. E no dia seguinte eles levaram a minha mãe e a minha irmã Eliana, que tinha 15 anos. Ele deve ter morrido na tortura 2 dias depois. Eu reencontrei minha mãe 3 dias depois. E na cama dela, ela não conseguia nem andar direito, de tão magra que ela estava. E aí começamos a chorar os dois. Ainda existem mais de 140 desaparecidos políticos no Brasil. Se você tem informações que ajudem a encontrá-los, procure o Arquivo Nacional no site Memórias Reveladas. Governo Federal. De volta com o programa Câmara Cidadã, recebendo nesta noite o ilustre vereador do PSD, Claudir Maciel, e também os nossos convidados, na verdade os convidados do vereador Claudir Maciel, que é o ex-presidente da Cibalc, empresário do setor de equipamento de segurança, o senhor Nelson de Oliveira, e também estamos ladeados
pelo diretor da Escola de Educação Básica, professor Laureano Pacheco, Egon Júnior. Vereador Claudir Maciel, eu deixei o gancho para esse momento, até porque em recente entrevista em Itajaí eu acompanhei a fala do secretário executivo da entidade, o Célio, que você conhece muito bem, essa indisposição de ver Balneário Camboriú distante, fora da ANFRE. Entidade essa que agregava 11 municípios e hoje você pega lá o mapa da nossa regional, Balneário Camboriú está fora. E falar em ANFRE e não ver Balneário Camboriú inserida nela, não traz nenhuma perspectiva. Por exemplo, tem-se o colegiado de turismo, o Célio abordava isso numa entrevista. Tivemos agora aqui parlamentares numa exposição em Portugal, com o estande da Prefeitura de Balneário Camboriú. Se estivesse agregado, segundo o Célio, a Prefeitura, no caso, a Secretaria de Turismo, junto ao colegiado da ANFRE, as despesas seriam menores, seria o município e não uma outra entidade levando o nome. Fica meio perdido, porque lembrar de ANFRE e Balneário Camboriú não estar inserida, fica fora de tom. É uma vontade do senhor? Acho até que é uma idiotice, né, da administração municipal ficar fora disso. O mundo é globalizado a partir da década de 80, com mais ênfase. Você não pode pensar hoje no comércio de maneira isolada e nem na busca por soluções de maneira isolada. Nós vivemos em uma região altamente desenvolvida, a região da Foz do Rio Itajaí, que contempla 11 municípios, e municípios que têm problemas comuns. Por exemplo, não podemos tratar da questão do esgoto de Balneário Camboriú sem tratar do esgoto com Camboriú, porque o esgoto de Camboriú, se não for tratado, ele vai parar no rio, que para na praia de Balneário e contamina o nosso principal produto turístico. Não podemos falar na questão de acessibilidade, né, de mobilidade urbana, sem nós tratarmos da abertura do acesso do Ariribá, ligando a BR, que vai passar pelo município de Itajaí e pegar pelo menos, contemplar 40% da nossa população, que ao invés de vir pela BR, pegar a Avenida do Estado para chegar na região central norte, na região do bairro das Nações, do Pioneiros, do Ariribá, até da Praia Brava, eles poderiam fazer esse acesso direto. E isso nós precisamos de uma conexão com Itajaí. Nós não podemos falar na coleta do lixo, né, e no depósito, uma vez que o nosso lixo hoje, coletado em Balneário Camboriú, que passa de 200 toneladas dia no verão, é depositado lá em Itajaí. Como que nós vamos falar nisso de maneira isolada? A Prefeitura, o prefeito municipal tem que urgentemente retomar o seu assento na cadeira da ANFRE, se posicionar como líder econômico e político na nossa região, na busca por soluções que possam integrar toda a nossa região na questão da água, na questão do lixo, na questão do transporte e da mobilidade, para não dizer ainda como um assunto preponderante na sua busca por solução para transformar o nosso hospital Ruth Cardoso num hospital de atendimento micro-regional. Como que nós vamos... Hoje a gestão é plena? A gestão é plena, mas de Balneário Camboriú, né, nós temos que buscar uma gestão integrada com a participação das prefeituras da região e do governo do estado, né. Na prática, o Hospital Ruth Cardoso atende pessoas de outros municípios, mas juridicamente ele é constituído como um hospital municipal. Tem que buscar soluções e só vai ser possível fazer isso se nós pegarmos e somarmos esforços na busca por essas soluções. O senhor até fiscalizou, através de contratação, da empresa que estaria gerindo as atividades do hospital? Fui presidente no mandato passado, né, de uma CPI que investigou e descobriu ali que havia uma bandalheira, mais de 3.800.000 reais foram mandados para o Maranhão, lá na sede, que a empresa não tinha nenhuma razão de contratar serviços de lá, era apenas para lavar dinheiro público aqui do hospital, através de um contrato firmado com o município, né? Vejo que o hospital ainda está em crise, e essa crise existe, Luciano, porque a Prefeitura de Balneário Camboriú não tem um plano de gestão de saúde, né? Ela fica apenas apagando incêndios, né, que vão surgindo. Nós temos que escrever, né, que tipo de atendimento de saúde hospitalar nós queremos oferecer para Balneário Camboriú e para a nossa região.
Como é que isso vai funcionar? Como que nós vamos subsidiar isso? E isso só se faz de uma maneira, sentando, debatendo, a exaustão até nós acharmos o caminho. Porque eu tenho costumado dizer que isso é igual um parafuso. Se você colocar ele torto, não adianta forçar. Ele vai ficar enviesado. Tem que tirar e começar do zero. A nossa saúde precisa começar do zero. Nós temos que escrever uma proposta de saúde para a nossa gente, né? Definir os recursos que nós vamos investir, quem são os agentes que vão participar disso, para que nós possamos ter uma saúde de qualidade e que possa atender a nossa população da forma que tem que ser atendida. Perfeito. Nelson, você que assumiu durante 2 anos a Cibal, que daqui a pouco já é Páscoa, né? E para muitos a temporada de verão foi de muito movimento de pessoas e pouco gasto no comércio. Qual a tua análise? Nós estávamos falando da ANFRE agora há pouco, que ela envolve diretamente o setor de turismo, assim como os outros colegiados, inclusive de educação, que eu já vou falar com o Egon. Como é que tu analisa a temporada? Eu estive acompanhando pelos jornais alguns que comentaram a respeito, alguns colegas, até presidentes e ex-presidentes de associações e sindicatos, e eles foi considerada razoável, boa, porém curta. Então a hotelaria também manteve-se bem ocupada, porém, conforme o vereador Claudir comentava, eu verifico que esse conjunto, ele tem que buscar o equilíbrio nesse conjunto de fatores que fazem com que nossa cidade seja essa maravilha. Então tem alguns muito deficitários que, no caso, se constata com relação à educação, escolas, creches e saúde. Saúde, quer dizer, saúde nos coloca, nos desqualifica, ou seja, temos um comércio, as maiores âncoras de comércio que só estão em capitais, elas estão em Balneário Camboriú, porém essas questões que são decisivas também, que é a saúde e educação, elas estão bem deixadas de lado. Então eu acredito que são alertas para que nós, para quem quer uma cidade melhor daqui 10, 15, 25 anos, que é um alerta para que a gente... E são desafios para buscar a solução, conforme o vereador já comentou aí. São bons desafios para buscar o equilíbrio, eu diria. E nessa questão, né, nós temos a grande discussão do centro de eventos. Né? O Balneário é o maior interessado nisso. O que vai representar um centro de eventos anunciado pelo governo do estado, a ser construído aqui no terreno que era da Santur, são 104 mil metros de terreno. É a perspectiva de nós trazermos aí, durante um ano de evento, cerca de 1 milhão de pessoas a mais. São participantes de congressos e eventos que não estão hoje na agenda de Balneário. Hoje nós temos uma agenda de turismo, mas nós podemos ter uma agenda de negócios. E ao fazer um evento, trazer essas pessoas para cá, elas vão ficar hospedadas nos hotéis. Elas vão ir frequentar os restaurantes, né? Elas vão frequentar o comércio da nossa cidade durante o período que estão aqui, né? E isso vai gerar uma economia para a nossa cidade gigantesca. E esse interesse ele tem reflexo não só em Balneário, mas em toda a região. Mais um motivo para nós estarmos inseridos na ANFRE, né? Sermos líder nesta questão, porque Balneário Camboriú é o segundo destino turístico de Santa Catarina. Sim. Perdemos apenas para Florianópolis. Bom, Egon, de acordo com a fala do vereador, dessa intenção de se aplicar o modelo de gestão na área de saúde, também se volta para o lado da educação, isso? Também se envolve na questão da educação, porque, como eu tinha dito anteriormente, os nossos jovens eles são obrigados a criar uma consciência desde pequeno sobre a questão do depósito do lixo. O lixo é uma grande causa da proliferação do maior problema que a gente está vendo hoje, que é a questão dos mosquitos, né? A dengue. Então, é importante o nosso jovem tomar conhecimento sobre a questão do lixo, onde é depositado esse lixo, de que maneira é depositado, né? Isso vai influenciar bastante na nossa cidade. E como forma também de contraste de uma cidade balneária como a que a gente vive, né? O Egon, você acabou o tempo? Não, pode falar, vereador. No bloco, o Egon ressalta aqui a questão da educação com muita propriedade, né? E usa a expressão consciência. É isso que nós temos que ter no nosso país. Nós temos que ter uma boa consciência, por exemplo, como o cinto de segurança, que deixou de ser uma obrigação, virou uma consciência por causa dos nossos filhos. Quando você entra no carro e não bota o cinto,
Os nossos filhos, por menor que seja, pai, bota o cinto. Isso tem que virar na questão ambiental, né? Tem que virar na questão da política, né? Essa consciência de ética e de respeito à coisa pública, para que nós venhamos a nos desenvolver e paramos de perder tempo com esse conflito de investigação, de corrupção, né? De desânimo frente a toda essa bandalheira que o país vive. E se não colocar o cinto, sujeito a multa ou acidente. Intervalo, a gente volta para encerrar o programa Câmara Cidadã desta noite. Fique com a gente. Pode respirar fundo. Agora os ambientes coletivos vão ficar 100% livres de fumaça. A lei antifumo proíbe os fumódromos e o fumo em locais parcialmente fechados por parede, teto ou toldo, como bares, restaurantes e lanchonetes, áreas comuns de condomínios, hotéis e pousadas, escolas e universidades. Tenha uma vida saudável sem o cigarro e os produtos derivados do tabaco. Este ano, o Balneário Camboriú está fazendo 50 anos. Nossa cidade é jovem, mas é próspera. Está entre as melhores cidades de Santa Catarina e do Brasil. Um alto índice de desenvolvimento humano, uma das cidades mais ricas. A maior renda familiar do estado. Aqui tem emprego. Somos campeões de turismo. Temos uma Câmara de Vereadores atuante, transparente e aberta. E os cidadãos participam. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, 50 anos de cidadania e desenvolvimento. Hoje, no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem violência sexual. E para mudar esta realidade, só é preciso uma coisa: atitude. Denunciar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é simples. Ligue 100! A ligação é gratuita e pode ser feita das 8 às 22 horas. Sem o seu apoio, não existe proteção. Denuncie. Ligue 100. Brasil. Quem ama, protege. De volta com o programa Câmara Cidadã, nesse terceiro e último bloco do programa, vereador Claudir Maciel, que veio acompanhado hoje com o empresário Nelson de Oliveira e também o diretor da Escola de Educação Básica, professor Laureano Pacheco, professor Egon Júnior. Vereador Claudir Maciel, eu sempre quando lhe entrevisto, ou já vem de longa data, eu sei da sua preocupação com a questão demográfica do município, estratégica. O senhor que já esteve atuando junto ao Executivo em 2009, assumiu a Secretaria na época de Planejamento Urbano e Gestão Orçamentária e também fosse presidente do Conselho da cidade. Balneário Camboriú caminha a passos lentos com relação à sua modernidade, mobilidade tem esse problema. O senhor sempre fala que em algumas temporadas de verão era mito quando a cidade alcançava 1 milhão de turistas. Isso é uma coisa que não sai da minha cabeça. Sempre olho para o senhor e lembro, é mito, mas parece que aos poucos a realidade vem se transformando. E a sua análise, vereador? Balneário Camboriú caminha para o caminho certo com relação às reuniões, por exemplo, plano diretor? Não, está muito devagar, né? Em 2006, nós colocamos no plano diretor, votado, eu era presidente da Câmara, nós definimos ali algumas vias de melhoramento da mobilidade, dentre elas o binário, a chamada via Tortinha, outra via do bairro das Nações, as marginais do Rio das Ostras, né, a construção das duas pontes ligando as marginais com a região sul, né, enfim, todas essas vias não saíram do papel até hoje. Nós vamos completar 10 anos o ano que vem e nós não conseguimos avançar nem o prolongamento da 4ª Avenida, cujos imóveis, né, são mais de 500 imóveis, estão congelados e os proprietários não podem fazer reformas, não podem vender porque não é emitida a viabilidade e o município também não tem feito o pagamento das indenizações. Né? Nós estamos, além de empatando essas centenas de proprietários, nós também estamos fazendo com que a cidade trave cada vez mais, uma vez que a população cresce ano a ano, na ordem aí de 4% a 5%, e nós não estamos dando essa resposta. Né? O Executivo tem que ser mais ágil, né? Tem que resolver essa questão de mobilidade, já tem que pensar na construção de viadutos sobre a BR-101, uma vez que construídas as pontes da Marginal, dado um problema de impedimento
Na BR, todo o trânsito vai ser desviado pelas marginais e aí não haverá possibilidade de fluxo na travessia dos túneis. E isso é um problema sério. Se o município não avançar nessa questão, o que nós temos hoje de travamento vai ser fichinha perto do que nós teremos futuramente. Preocupante. Falar Muito. um pouco sobre segurança pública. Nelson, você como comerciante, empresário, e o vereador sabe muito bem, e assim como tivemos recentemente uma escola do município que foi invadida por vândalos, fizeram o estrago, roubaram material no Yacht Club. A questão da segurança pública, o teu ponto de vista, Nelson, ela tem que ser melhorada para o comércio em si? Tem que ser melhorada, é uma questão assim, de altíssima relevância para a sensação de segurança das pessoas, para que continue empreendendo e investindo. Então a gente já citou aí vários problemas de infraestrutura e a segurança eu acredito que é a grande mola propulsora de um lugar que quer dizer que tem qualidade de vida. Porque se não tiver segurança, você vai ficar como São Paulo. Não tem nem vida, quanto mais fica numa jaula, ou seja, está preso quem está dentro de casa, quem está fora é sem segurança não vai ter nem vida. Então na verdade, eu vejo que tem um esforço grande, mas nós temos um grande problema. Como o vereador falou, nós somos uma metrópole. Se não for tratar do nosso problema só, é como ficar dentro de uma gaiola de ouro, se protegendo, porque se ao nosso redor tiver infestado de favelas, se tiver um processo de favelização ao nosso redor, ninguém terá segurança. Então, por mais que os poderes tentem se esforçar no sentido de melhorar a segurança, se não for integrada, resultado será pífio. Então, nós torcemos que integrem e busquem uma solução conjunta. Nós estamos colocando uma questão mais certa, né, da questão da ANFRE. Né? A Polícia Militar é estadual, ela não é local. Né? Então, a atuação dela, ela envolve toda a região. E o esforço para aumentar o efetivo não é de cidade em cidade, ele tem que ser um esforço da região. Houve um evento maior em Balneário, o reforço de Camboriú, de Itapema, de Itajaí vem para cá, ou vice-versa. Né? Então, mais um motivo que nós temos para integrar o nosso município de Balneário à região. Com relação à segurança também, só me permite. Claro. Eu sei, vereador, que há mais de um ano, uns 2 anos, tem os OCRs, leitores de placas, comprados pela prefeitura e que não foram instalados. Eu sou representante da Associação Empresarial no Conselho da Cidade, sou delegado do plano diretor e sempre onde eu tenho oportunidade eu coloco isso. É uma ferramenta sensacional. Leitores de placa para o policial ficar lá ou até o guarda municipal ficar lá olhando quem entra e quem sai. Seria tão simples gerenciar isso e eu não sei por que isso não é instalado. Então Não decola. Para fechar o programa rapidamente, eu queria ouvir tua fala, Egon, com relação à situação da educação pública de Balneário Camboriú. Temos um problema aí sério, não é realidade só em Balneário Camboriú, vereador Claudio, a questão da demanda em creches. Será que isso é problema social ou administrativo? Acredito que seja mais social. Administrativo também. Porém, assim, na segunda-feira passada agora, a gente fez a nossa assembleia com pais lá no nosso colégio. E eu reforcei firmemente com os pais a presença deles no andamento escolar de seus filhos. Então é importante que o pai e a mãe compareçam regularmente à escola para poder tomar conhecimento sobre com quem que o filho está andando, se o filho está usando droga, com quem que ele está saindo. Então, acredito que o problema da segurança pública da nossa cidade está relacionado a um fator muito grave que se chama, entre aspas, droga. Né? E a droga, nós, como trabalhamos na área de educação, num colégio, a gente vê que não é difícil encontrarmos marginais espalhados ao redor das nossas escolas. Então, realmente, é uma situação que precisa ser levantada com urgência e tomar atitudes para que se resolva e combate essa situação. Professor Egon, sucesso a você, a sua extensa equipe, a pessoa aqui da professora Jussi, sucesso a você e um bom ano letivo lá para a escola, tá certo? Convite. Pareça. Nelson, sucesso, um bom ano para você também, para toda a sua equipe, faça o melhor para o Balneário Camboriú. Obrigado, Luciano. Vereador Claudio Maciel, muito rápido, né? Mas sempre tentamos levar só, o telespectador. É muito assunto, então quando o papo é bom ele voa, né? Muito obrigado a você que sempre nos recebe, a equipe da TV Câmara, ao Nelson,
né, ao Ego, a Gilce e a toda a equipe daqui da Câmara que tem sempre nos atendido com muito zelo e presteza. Um bom ano para o senhor. Para nós todos. Obrigado a você pela audiência. Eu volto na próxima segunda-feira, se Deus quiser, e assim lhe desejar, com mais uma edição especial do programa Câmara Cidadã, aqui pela TV Câmara de Balneário Camboriú. Eu espero por você e até lá.